ao Cássio Ensina. Eu sou a Emily Alana, aluna do 8º ano B da Escola Cássio. E eu sou Felipe Disseu, também do 8º ano B. Você sabe o que é comemorado no dia 19 de abril? Se você disse Dia do Índio, está errado. Houve uma mudança na forma de falar, e o certo é falar Dia do Indígena, ou Dia dos Povos Indígenas. Essa mudança representa o avanço na questão da diversidade dos povos indígenas, sejam eles brasileiros ou não. Antes da colonização, os indígenas estavam em todo o território brasileiro. Eram vários povos indígenas, diferentes como, por exemplo, o Tupi-Guarani e o Caribe, entre vários outros. Viviam no Brasil há 5 a 8 milhões de indígenas. Essa população foi dizimada lutando pelas suas terras por doenças e doenças contraídas por não indígenas. Atualmente, de acordo com o censo de 2010, há no Brasil 897 mil indígenas que vivem principalmente em áreas protegidas, que são as terras indígenas, e ainda hoje essa população morre lutando pela posse e proteção de suas terras. Como podemos ver no mapa, se antes ocupavam todo o território brasileiro, hoje estão reduzidos em pequenas áreas espalhadas pelo Brasil e se concentram principalmente na região norte. Vários países da América Latina apresentam um percentual maior de indígenas em sua população do que nós brasileiros. O Peru, por exemplo, tem 25% de sua população formada por indígenas ou mestiços, a Guatemala, 40% e a Bolívia, 62%. No Brasil, esse percentual é de apenas de 0,5%. Apesar de várias conquistas desses povos indígenas terem uma pequena participação política, ainda sofrem por discriminação social e cultural e são vítimas de violência, inclusive quando estão lutando pelas suas terras. Empresas mineradoras, garimpeiros e agropecuaristas são seus principais inimigos no Brasil. Vários indígenas ainda estão lutando pela demarcação e pela posse de suas terras, que é um direito instituído na Constituição Federal. Agora vamos falar um pouco sobre a personalidade mais famosa desses povos indígenas, que são importantes para a preservação ambiental e do nosso país. Cacique Raoni, um dos líderes indígenas mais conhecidos do Brasil. O cacique é respeitado por defender a Amazônia e os povos indígenas da floresta. Em 2020, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Catumirim, a rap líder ativista, além de reforçar a imagem de indígenas urbanos, é responsável pela campanha #Índio Não É Fantasia, que denuncia o racismo mais nas fantasias usadas durante o carnaval. Miriam Crechu, uma das primeiras médicas indígenas a se formar no Brasil em 2003. Miriam é a primeira cirurgiã cardiovascular indígena do país. Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista, pesquisador e escritor, também destacado na defesa dos povos indígenas e do meio ambiente. Tem recebido elogio dos principais críticos literários brasileiros atualmente. Sônia Guajajara, principal liderança indígena feminina no Brasil. Sônia é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e foi a primeira pessoa indígena a concorrer para o governo federal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os povos indígenas. Lembre-se que o conhecimento dos indígenas nos ensina a viver sustentavelmente, preservando o meio ambiente. A valorização da cultura indígena é um dever de todos os países. Esse foi o Cássio Ensina e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, valeu!